Irmãos, vamos abrir o livro de Mateus, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em coisa alguma, ou em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-lhe ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Irmãos, nós temos sido indagados por muito tempo como que nós podemos suportar as tentações do diabo. E nós precisamos ter em mente que realmente nós temos um adversário, e que esse adversário ele é feroz, e ele vive contra nós. A sua vida, a sua existência é uma existência contra o nosso Cristo e contra a sua igreja. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando aos que pode tragar. Então nós, diante desse capítulo da tentação do Senhor Jesus, o Senhor nos mostra de uma maneira maravilhosa a receita que o Senhor teve para conseguir vencer o diabo nessa tentação. E em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa devorar. Você entende que nós temos um adversário? Que nós estamos seguros em Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas nós não podemos ignorar o nosso adversário. E por muitas vezes a igreja tem caído em tentações, os irmãos têm caído em tentações por ignorar os seus ardis. E a palavra nos ensina a não ignorar os ardis do diabo, porque ele é muito inteligente. Ele é um ser que nos conhece. Talvez ele nos conhece, Jaime, mais do que nós mesmos. Ele sabe dos nossos fracassos, ele sabe das nossas derrotas, ele conhece todas as nossas debilidades, ele conhece os nossos sentimentos, ele sabe muito bem manusear a mente humana, porque realmente 99% dos nossos pecados começam nas nossas mentes. E não é de se admirar que o diabo, ele vive lançando dardos inflamados para nos fazer cair em tentação. E se nós não tivermos essa receita do Senhor Jesus, que ficou tão maravilhosa no capítulo 4 de Mateus, o Senhor nos ensinando como vencer o diabo e como vencer as tentações do diabo. Mas, irmãos, como é que nós vamos alcançar essas realidades espirituais se realmente, às vezes, nós estamos escutando algo que não é a verdade do Senhor? Porque se nós prestarmos atenção na palavra de Deus, nós vemos que no Velho Testamento parece que a bênção era a prosperidade, não é?
E no Novo Testamento, parece que as bênçãos que nós temos, a igreja, são as perseguições. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo. E uma das primeiras coisas que o diabo nos tenta são nas nossas necessidades. Nós prestarmos atenção. Ele veio ao Senhor Jesus sabendo que o Senhor tinha fome. E quando nós temos necessidades, muitas vezes nós somos tentados pelo diabo através das nossas necessidades. Como o diabo, ele é inteligente. Ele sabia que o Senhor tinha fome. No verso 4, no verso 2, aliás, a palavra diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Então o que aconteceu? O tentador se aproximou dele. Nossa, irmão, quando nós estamos passando por alguma privação, seja na vida secular, seja no nosso trabalho, seja falta de até mesmo alimento, como nós somos tentados pelo diabo. E quando nós somos tentados pelo diabo, ele nos remete a nos revoltarmos contra o próprio Deus Criador, ou indagarmos o nosso Senhor, assim como ele fez com o Senhor Jesus. Ele disse assim: se és filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E veja, a manipulação do diabo. Você realmente acredita que o diabo achava que Jesus não era o Filho de Deus? Ele faz uma pergunta para o Senhor e diz: se és filho de Deus? Ele não conhecia o Senhor? Ele não conhecia o autor da vida? Ele não conhecia aquele que criou todas as coisas? Ele não conhecia o autor de todo o universo? Ele não conhecia aquele que, porém, todas as coisas existem nele, e nele tudo existe. Então veja, irmãos, quando nós passamos por provações e angústias, muitas vezes o diabo nos vem com essas perguntas: será, irmão, que você é nascido de novo? Será realmente que eu sou um filho de Deus? Parece-me que eu não estou sendo abençoado. Parece-me que as bênçãos do Senhor têm andado longe de mim, e o Senhor não tem me abençoado. Será que eu sou um filho de Deus? Se eu tivesse o costume de pedir para que os irmãos levantassem as mãos, eu ia perguntar: quem aqui já teve essa dúvida? Quem aqui já teve dúvida se é filho de Deus? Eu que escuto bastante os irmãos, geralmente vem um irmão e pergunta para mim: eu nem sei, irmão, se eu sou um nascido de novo mesmo. Mas eu quero falar para nós, irmãos, que às vezes nós temos essas crises, mas o diabo sabe quem nós somos, e é por isso que ele nos ataca. O diabo sabe e sabia quem era o Senhor Jesus, e por isso pergunta: se és filho de Deus? Ele queria colocar dúvida no coração do Senhor. E ele sempre quer colocar dúvida nos nossos corações. Será que eu sou um filho de Deus? E eu me lembro de alguns irmãos que sempre estão me perguntando isso, né? Será mesmo que eu sou um nascido de Deus? Que às vezes eu faço tantas coisas estranhas. Às vezes eu peco de maneiras tão bruscas, que eu creio que um filho de Deus não pode fazer isso. Nossa, irmãos, se nós olharmos para a vida de Pedro, nós vamos ver como Pedro, ao mesmo tempo que teve toda a revelação do Cristo, ele foi tão anticristo, né? Nós vemos no capítulo 16 de Mateus, ele teve a revelação do Cristo, e o próprio nosso Senhor Jesus fala para ele que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. E ele revela a igreja a Pedro, e quando ele fala para os discípulos que ele precisava ir para Jerusalém e padecer por causa dessa tão grande revelação que Pedro teve, Pedro diz: não faça isso contigo mesmo. E o que o Senhor fala para ele? Para trás de mim, Satanás, que só cogitas nas coisas dos homens. E daí eu pergunto para mim e para você: será que o Senhor, que realmente
Deus não tinha revelado o seu Filho a Pedro? Tinha, irmãos. Mas, infelizmente, por causa do pecado que habita em nós, por causa da velha criatura que está dentro de nós, que nós não podemos deixar de considerar, nós cometemos pecados e pecados grotescos. E muitas vezes nós deixamos essa crise existencial nos afastar da comunhão dos irmãos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o Senhor foi tão maravilhoso conosco. O Senhor nos deixou esse cuidado, nos deixou se sentir cuidados por Ele de uma certa forma, nos deu tanta segurança na sua palavra, quando Ele diz que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não lançou fora Pedro, Ele não me lança fora, glória ao Senhor. Ele não lança fora o Jaime, Ele não te lança fora, Rodrigo, Ele não te lança fora, Lucas. Pelo contrário, Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. E esses pecados que nós cometemos, estava sobre Ele na cruz do Calvário. E agora, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Esse é o Evangelho. Isso que nós precisamos pregar. E são essas coisas que nos traz esperança, que nós precisamos nos ensinar a nós mesmos. Sabe, irmão Ricardo, nós precisamos pregar para a nossa alma. Às vezes nós estamos angustiados, atribulados, nós precisamos ter a palavra de Deus e pregar o Evangelho para a nossa alma. Quando vêm essas crises existenciais no nosso coração, nós precisamos confessar Cristo. Cristo, Filho de Deus, veio em carne para desfazer as obras do diabo. Nós precisamos usar a palavra de Deus para vencer o diabo, para vencer essas tentações, porque foi assim que o Senhor venceu o diabo. Porque é triste, mas o povo de Deus, ele não se prepara para enfrentar o seu inimigo. Nós chegamos ao Senhor quando nós passamos alguma necessidade, como o Senhor passou fome, e quando o diabo joga esse dardo inflamado, então manda que essas pedras se transformem em pães, nós somos os primeiros que declaramos. Eu vou declarar aqui em nome de Jesus, eu vou ser uma bênção. Amanhã o Senhor vai me abençoar. Amanhã eu vou fazer um bom negócio. Declare, irmão. Fale isso. Porque a nossa palavra tem poder, não, irmão. Isso é o que o diabo quer que nós façamos. Mas o Senhor nos ensina que nem só de pão vive o homem. Veja que ensinamento. O Senhor está dizendo, se eu tenho que comer, ou se eu não tenho que comer, se eu estou passando por luta ou privação, não interessa o que eu estou passando, interessa quem eu sou. E nós somos filhos de Deus, não importa as circunstâncias. Mas quando nós somos provados, muitas vezes somos pelo Senhor corrigidos, porque não conseguimos passar nessas lutas. E quando nós estamos sendo provados pelo Senhor, o diabo vem e nos tenta de alguma maneira, e nós caímos em tentações. E muitas vezes se revoltamos com o Senhor Jesus. Quantos irmãos que realmente são irmãos e que andam revoltados com Deus, porque não têm realmente esclarecimento espiritual. Sabe, irmão, por isso que essa doutrina da prosperidade ela é tão terrível. Ela causa tanto dano ao povo de Deus, porque o povo de Deus ele está se preparando para ser abençoado, e não foi isso que o Senhor falou. Ainda que nós já fomos abençoados, leia Efésios capítulo 1, verso 3, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é a nossa bênção. Por isso que Ele mesmo falou, isso eu vos digo para que vocês tenham paz em mim. Onde é a nossa paz? A nossa paz é o nosso Cristo, que nos resgatou do império das trevas e agora nos transportou para um reino de filhos do seu amor. Agora nós temos esperança. Nós não tínhamos paz, nós não tínhamos esperança. Nós éramos condenados ao inferno e Ele nos deu vida. E pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, quando nós passarmos por esses momentos, nós precisamos ter a palavra de Deus, porque foi isso que o Senhor fez. Como que o Senhor Jesus venceu o diabo?
com a palavra de Deus. Amém? O que o Senhor falou para o diabo? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é vida e luz para o nosso coração e para o nosso caminho. Se nós não tivermos a palavra de Deus dentro do nosso coração, quando nós passarmos por essas tentações, nós vamos cair em tentação e ciladas do maligno. Mas se realmente nós tivermos a palavra de Deus guardada no nosso coração, nós vamos usá-la e vamos vencer as tentações, porque o Senhor nos ensinou assim, como vencer o diabo. Ou você pensa que a tentação do Senhor Jesus está descrita nos evangelhos por uma coincidência? Porque o Senhor queria mostrar que Ele era poderoso para vencer o diabo? Não, irmão. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas aqui é como se fosse um mapa para nós, nos ensinando como vencer o diabo. O Senhor mesmo disse: eu vos dei o exemplo. Ele nos foi o exemplo e Ele nos ensina a vencer o diabo. Amém? Veja, irmãos, realmente nós somos tentados também com a palavra de Deus. Muitas vezes o diabo usa a palavra de Deus para nos fazer tropeçar. Ele mesmo falou para o Senhor. Sabe o que o diabo falou para o Senhor, irmão? Está escrito. Falou ou não falou? Ô, irmão, está escrito. Não está? Semana passada eu escutava um irmão lendo um texto da Bíblia e ele foi muito infeliz num comentário. Ele lia Provérbios capítulo 30, quando o autor de Provérbios nos ensina a ter a querer do Senhor uma porção acostumada, não muito nem pouco, né? Mas uma porção acostumada para não nos ensoberbecer e, se tivermos falta, também para não reclamar. Então nos dá uma porção normal. E esse comentarista falava: nossa, que evangelho medíocre. Se você quer pregar isso, irmão, pregue você. Eu prego a prosperidade, porque a prosperidade está na Bíblia. Que triste. Porque é exatamente o que o diabo faz. Ele fala para nós: está escrito. Ó, irmão, está escrito. Certa vez, um irmão estampou uma mensagem, né? Assim ele escreveu o Salmo: pede-me e te darei as nações por herança. Ele ficou só com esse versículo. O segundo versículo é: e tu as despedaçarás com cetro de ferro. Eu falei: irmão, você já leu o que diz no outro versículo? Ele: não, é que nós cremos que nós vamos pedir as nações e o Senhor vai dar para nós, e eu vou ter a minha nação, o irmão vai ter a tua nação, cada um vai ser uma nação. Eu falei: mas o irmão já leu a parte posterior a esse versículo? Não, então lê lá, irmão. E tu as despedaçarás com cetro de ferro. Então o irmão vai se despedaçar a tua nação com cetro de ferro? Não, né, irmão? Então, irmão, o diabo é perito, irmãos, em usar a palavra de Deus para nos confundir e para nos tirar da centralidade de Cristo. Isso é um tipo de tentação que nós temos nos nossos dias. Quantas vozes nós temos no mundo? Quantos pregadores nós temos no mundo pregando contra o nosso Cristo? Pregando contra o evangelho da cruz. Paulo, aliás, diz que muitos são contrários à cruz de Cristo. Muitos são inimigos da cruz de Cristo. Quando o Senhor mesmo diz: que proveito nós temos se ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Aquele que não perder a alma por amor de mim não é digno de mim. Nós precisamos realmente entender o que é o evangelho. Se realmente o evangelho é isso que tem sido pregado hoje, ou se realmente nós nos deparamos com 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz: ó, irmãos, oxalá vocês me suportais um pouquinho mais na minha loucura,
Porque se estou louco, diz Paulo, eu estou louco porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque eu procuro apresentar vocês como uma noiva pura, a saber, o marido que é Cristo. E ele continua dizendo, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, não sejam corrompidos os vossos sentimentos, que apartem vocês da simplicidade que há em Cristo Jesus. Veja, Paulo está se deparando com uma cidade que foi abençoada com todos os dons espirituais. E ele temia que Satanás, de alguma forma, não roubasse eles e tirassem eles da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque o evangelho naquela época, não hoje, o verdadeiro evangelho já estava se tornando uma loucura. Assim como hoje nós pregarmos o verdadeiro evangelho é uma loucura. Porque o povo, ele está acostumado a estar diante desses tais apóstolos. Vejam lá, vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 13. Veja o que Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E ele continua dizendo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus discípulos, seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as vossas obras. Veja, irmão, Satanás se transfigura num anjo de luz. Sabe, André, é como aquele presente de grego, né? Quem lembra do presente grego? Aquele cavalo de Troia tão lindo, né? É tão maravilhoso. Nossa! E como Satanás tem enganado o povo de Deus. Porque o povo de Deus não tem considerado que nós temos um inimigo. E esse inimigo, hoje, ele se transfigura num anjo de luz. E o que vem trazer um anjo de luz? Nós estamos acostumados, Juarez, a sempre colocarmos a culpa no diabo, né? Eu dou um tropico aqui, ô diabo, Satanás. Já fez eu bater com o pé aqui, bem a minha unha encravada. A gente está acostumado a pensar que o diabo age dessa forma. Mas, irmão, não se engane. O diabo ele tem nos tentado de uma maneira diferente. Ele tenta o povo de Deus diferente. E veja, assim como ele tentou o Senhor. Vamos ver aqui de novo em Mateus. Veja o que ele fez. Ele levou o Senhor a um monte bem alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse ao Senhor, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nossa, veja como o diabo é tão mau, né? E muitas vezes nós temos trocado as coisas santas pelas coisas que o diabo tem nos oferecido. Mas isso é um presente de grego, irmão. Ele tem uma aparência de boa obra, ele tem uma aparência de uma coisa linda, de uma bênção. Nossa, como eu fui abençoado. Nossa, eu fui promovido, mas eu vou ter que me transferir lá por não sei aonde, lá não vai ter irmãos, lá não vai ter comunhão, mas é bênção. Se o Senhor está me mandando para lá, é porque é bênção. Será? Lembre-se que o nosso inimigo se transfigura em anjo de luz. E não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em anjos, em ministros de justiça. Veja o cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes nós estamos emprestando nossos ouvidos a ministros
do diabo. E nós pensamos, nossa, mas aquele irmão não é um ministro do diabo. Sabe qual é a diferença de um ministro de Deus e um ministro do diabo? É o que ele está falando, irmão. Se o irmão fala heresia, leva o povo de Deus a errar, manipula as Escrituras a seu bel prazer, para que o povo de Deus se apegue nas coisas desse mundo, esse irmão, essa pessoa é um ministro do diabo, porque o que ela está fazendo é a obra do diabo. Ele está sendo um representante do diabo. E muitas vezes, irmãos, não é como nós pensamos. Os representantes do diabo, irmão Lênin, são esses que andam de preto, bota o galinho agora aqui, esses que se dizem satanistas. Ó, irmão, muitos desses não sabem nem o que eles estão falando. São pessoas que estão sendo enganadas, mas de uma forma assim, tão medíocre. O diabo nos engana com coisas boas. Leve em conta isso. Ele levou o Senhor ao ponto mais alto. E ele disse, ó, tudo isso eu vou te dar. Olha, tudo isso eu te dou. E ele faz isso com nós, Jaime. Ó, Jaime, tudo isso eu vou te dar. Nós estamos começando um negócio agora. Nós precisamos colocar a nossa força toda no nosso negócio, a nossa atenção no nosso negócio. E daí realmente, Esdras, o nosso negócio começa a prosperar. Vai prosperando. E vai levando o nosso tempo, vai levando a nossa energia, vai levando a comunhão dos irmãos, vai levando o tempo de reunião, vai levando a leitura da palavra, vai levando a comunhão com Cristo, vai levando a nosso tempo de oração. E quando nós vemos esse presente de grego, essa coisa maravilhosa, é um desígnio de Satanás para nos tirar do centro da vontade de Deus. Como nós precisamos ter cuidado com o nosso inimigo. Porque se nós não estivermos firmes no Senhor, Ele vai nos apresentar as coisas melhores desse mundo. O Senhor mesmo disse, o mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós estamos preocupados, né? Quem será que vai ganhar essa eleição? Como que vai ficar o mundo? Irmão, o Senhor já falou, nós temos essa péssima notícia. Sabe qual é a notícia? Que o mundo está sepultado no maligno. E o maligno que faz os irmãos cogitarem somente nas coisas desse mundo. Por isso, irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Nós estamos em meio a trevas. E se nós não termos a comunhão dos irmãos, a palavra de Deus, a vida de Cristo em nós, nós vamos cair nas astutas ciladas do maligno. E nós vamos cair nessas tentações do diabo. E o que o Senhor falou para o diabo no verso 10 de Mateus capítulo 4? Então Jesus respondeu, retira-te de mim, Satanás. Porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você sabe o que quer dizer a palavra ídolo? Ídolo realmente é aquilo que você coloca no lugar do Senhor. Os ídolos antigos do Antigo Testamento eram como se fossem as escrituras da propriedade que a pessoa tinha. Então, porque as pessoas eram tão apegadas àquilo que elas tinham, eles começaram a dizer e a chamar essas coisas de ídolos. Então, ídolo nada mais é do que aquilo que você coloca no lugar do Senhor. E o que tem sido o nosso ídolo? O Senhor nos ensina, irmãos, diabo, eu não posso idolatrar nada do que tu tens me mostrado. E nós somos tão ativos no nosso trabalho, irmão. Nós vemos assim, várias vezes, como às vezes nós se empenhamos tanto no nosso trabalho, mas quando é para se empenhar nas coisas espirituais, nós parece que nunca temos tempo. Nós crescemos em todas as áreas da nossa vida, mas espiritualmente parece que é tão difícil nós crescermos, porque realmente Cristo não tem sido o centro da nossa atenção.
E o maior engano de Satanás é nós falarmos de Cristo, é nós virmos numa reunião, chorarmos, cantarmos e falarmos muitas coisas, mas não termos realidade espiritual. Então nós falamos do que não conhecemos e não conseguimos tocar nas realidades espirituais que existem em Cristo, porque nós não estamos manipulando bem a palavra da verdade. E a palavra de Deus não está no nosso coração. E muitas vezes nós estamos querendo as glórias desse mundo e as coisas desse mundo. Estamos deixando as coisas que são essenciais para trás, porque nós estamos caindo no engano de Satanás. Assim como ele tentou o nosso Senhor, ele tem nos tentado diariamente. E é diariamente as tentações, irmão. Não ignore os ardis do diabo. Nós trabalhamos e trabalhamos para a nossa casa e nós não cuidamos da casa de Deus. Nós pensamos somente no que é nosso e esquecemos das coisas que é de Deus. E nós falamos, Senhor Jesus, mas de realidade o Senhor não é Senhor das nossas vidas. Porque quando o Senhor ser realmente Senhor das nossas vidas, nós vamos começar a dar prioridade para as coisas de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. E muitas vezes, porque nós estamos emprestando o nosso ouvido a doutrinas de demônios, a falsos apóstolos, a obreiros fraudulentos, a um anjo de luz que se apresenta com essas coisas tão boas, que tem nos entretido em coisas que não nos tem feito crescer, que nós estamos, ano após ano, reprovando diante do Senhor. E nós nos apresentamos a Ele reprovados. E é por isso que nós estamos nesse círculo vicioso da prova e não conseguimos passar, porque nós não estamos vencendo as tentações do diabo. Você lembra de José? Quem lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos, mas quando ele estava passando por essas lutas, veio a tentação. Qual foi a tentação de José? Você lembra daquela mulher? Quem lembra? Ele estava servindo ao seu senhor e veio a mulher de Potifar e veio ter com ele. E ali o diabo tenta José. Veja, ele estava no meio de uma provação. Foi vendido pelos seus irmãos. E no meio da provação o diabo veio com a tentação. E ele foi tentado. E ele venceu a tentação por quê? Porque ele tinha consciência das coisas espirituais. E se você ler o final de Gênesis, é tão glorioso quando a palavra diz que o Senhor transformou todo o mal na vida dele em bênção. E de uma certa forma, ele sustentou toda a sua casa, sendo provado, sendo aprovado, sendo tentado e resistido à tentação. Por quê? Porque José é um tipo de Cristo. Veja, irmão, como nós precisamos começar a crescer no Senhor, a ter entendimento espiritual, a realmente reconhecer, irmãos, nesse mundo nós vamos ter aflição, não tem jeito. Nós vamos ter provação, vamos ter tentação e vamos ter tribulação. Nós temos os percalços dessa vida. Mas o que o Senhor quer nos ensinar é que não interessa se nós temos fome ou não, porque nem só de pão vive o homem. Não interessa se nós temos sede ou não. Não interessa se nós temos bens materiais ou não. Interessa quem nós somos em Cristo Jesus. E nós somos o povo de Deus, uma nação santa. Nós somos sacerdotes. E Ele nos comprou por um alto preço. E nós temos que ter isso forjado no nosso coração. Para quando vir um ministro de Satanás, as coisas que eles falam para nós não entrem nos nossos ouvidos. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós somos seguros em Cristo Jesus. Porque nós temos o Rei dos Reis, o Autor da vida, aquele que nos tirou desse charco de lama e nos transportou por um reino de filho do seu amor. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Filhos ruióis, filhos maduros, filhos que não caem mais em tentação. Sabe? E a nossa vida é uma vida de guerra, irmãos. E muitas vezes o maior ataque do diabo são com as coisas boas. E nós temos visto como o diabo tem enganado as pessoas no nosso século. Ele, de uma certa maneira, ele dá as coisas para as pessoas, porque ele, sabendo que dando as coisas, as pessoas vão largando as coisas espirituais. Você quer ver só um irmão começar a crescer, ele já vai ser promovido em alguma coisa. Porque o mundo é do diabo, irmão. E o diabo, ele governa esse mundo. O Senhor disse, aí vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada nele. Ele não tem nada em mim. Porque o Senhor não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Então nós temos que aprender a viver no mundo, mas tendo a nossa consciência e a nossa mente nos céus. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nós temos uma luta. E o maior trunfo de Satanás é não se apresentar a nós da maneira que nós achamos que ele vem. É como o presente de grego, é um presente, mas é morte. Mas é lindo, mas é morte. Assim como a mulher de Potifar era linda, mas era morte. Muitas vezes as coisas que temos recebido podem enganar o nosso coração, mas é morte. Se nós lermos o capítulo 4 de Tiago, a palavra, verso 7, vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas se você ler o verso 1, Tiago pergunta, de onde vêm as guerras? De onde vem a maldade? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada poder obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E vejam o verso 3 o que ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Continue, porque pedis para os vossos próprios interesses ou prazeres. E hoje a grande cristandade atual não consegue ler esses versos, porque nós nos reunimos para pedir as bênçãos do Senhor. Senhor, abençoe a minha família. Quais são as bênçãos que nós precisamos? Abençoe meu marido, Senhor, converte meu marido, para ele não me incomodar mais. Converte a minha filha, Senhor, para ela não me incomodar mais. Muda essa situação, Senhor, porque eu estou sofrendo demais. Parece que o nosso eu, o nosso ego, entrou no lugar do Senhor. E isso, irmão, é um presente de grego. Você cultua, anos após anos, você se reúne, e você está caindo nesse versículo tão importante da palavra de Deus. Você pede, procurando o quê? Apenas os seus próprios interesses. E Tiago diz, infiéis, não compreendeis? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês só pedem e vocês só buscam os seus próprios interesses. Então nós vamos fazer uma novena aqui, a irmã Lene, semana que vem um pregador aqui que, olha, ele ora e acontece. Ele vai orar aqui e o Senhor vai dar uma casa nova para alguém. Parece que ele me falou aqui. O que foi? Uma casa? O irmão? Ô, glória! Ô, irmão, isso pode ser o diabo. Isso pode ser o diabo, irmão. Foi isso que o diabo fez com o Senhor Jesus. Ele apresentou os reinos desse mundo e disse, olha lá, Jean, você quer uma casa boa? Você quer um carrinho bom? Eu posso te dar. É isso que o diabo faz. Posso te dar. Apenas troque esse teu Cristo e começa a me servir. Começa a pensar nas coisas do mundo que é meu, nas coisas dessa terra que é minha, que isso tudo eu posso te dar. E é isso que o diabo faz. E muitas vezes nós estamos com isso na nossa mente, no nosso coração, e nós não conseguimos quebrar essa barreira, porque nós precisamos de revelação. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela pode nos guiar.
Nesses momentos terríveis de tentação, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para nos fazer escapar do laço do passarinheiro, para nos fazer escapar desse engano de Satanás. Porque é um engano, irmão, é um espírito de engano. É um espírito que se apresenta como um outro Cristo. É um evangelho mais leve. É um evangelho que o nosso eu, está no centro das atenções. É um evangelho que, se nós virmos para uma reunião e não chorarmos, não ser tocado e não sair mais leve, a reunião não foi boa. A reunião não foi muito agradável hoje. Eles não tocaram aquela música que me emociona, sabe? Eu gosto muito daquela canção e hoje eles não tocaram, então não foi bom. Mas quem disse que a reunião é para ser bom para nós? Nós nos reunimos para Cristo. Nós nos apresentamos para Cristo, né? Por isso que a gente não tem o costume de louvar em pé ou cantar em pé. Por quê? Porque há uma grande dificuldade entre os irmãos, que os irmãos se apresentam, né? Nós vamos ter uma apresentação aqui para vocês. Isso é legal, você pode ir num cinema, você pode ir num teatro, você pode ver uma arte, não tenho nada contra isso. O problema é que Satanás pega as coisas espirituais e ofusca. E agora os irmãos se apresentam, né? Vou me apresentar para os irmãos aqui. Meu nome é fulano de tal. O Senhor me abençoou com uma letra muito boa, uma letra, e eu vou cantar essa canção. Espero que os irmãos se emocionem com essa canção. E eu venho aqui, eu me apresento para os irmãos, falando que nós estamos nos reunindo, cultuando quem? O Senhor. Nossa, irmão, que tristeza, que engano de Satanás. Como Satanás tem ofuscado as coisas espirituais. Como os filhos de Deus têm deixado as coisas de Deus e procurado ídolos para eles mesmos. Oh, irmão, que tristeza. Que derrota. Como nós precisamos voltar à essência do nosso Cristo e entender que realmente o Evangelho não é para nós obtermos saciedade para as nossas almas, mas o Evangelho é que nós devemos dar aquilo que nós temos pelos nossos irmãos. O Evangelho é que nós precisamos prestar culto, apresentar os nossos corpos vivos como sacrifício a Deus. Romanos capítulo 12. E não nos conformeis com este mundo. Mas, infelizmente, esses tais apóstolos, esses obreiros fraudulentos, eles têm enganado o povo de Deus, Bruno, e muitos seguem as suas dissoluções. E o povo de Deus não consegue crescer, cai em tentações, cai em luta, procura só os seus próprios interesses. E Tiago diz, infiéis. Verso 7 ele vai dizer, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo. De onde vem tudo isso? Vem do diabo. E ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Veja, purificai as mãos aos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Afligi-vos, lamentai. Essa é a carta de Tiago, irmão. Triste, difícil de pregar, mas é a realidade. E se nós pregarmos a realidade, nós vamos entender que muitas vezes nós estamos sendo tentados pelo diabo, caindo em tentação e achamos ainda que é bênção do Senhor. E nós precisamos crescer, irmãos, porque senão nós vamos continuar nesse ciclo vicioso. E o Senhor nos ensina que nós precisamos entender que o diabo, ele se apresenta a nós quando nós estamos com necessidades. Que o diabo, ele se apresenta a nós com crise de identidade. Que o diabo se apresenta a nós com a glória desse mundo, com os bens desse mundo. Que somos tentados pelo diabo com as riquezas. Mas o Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. E vai chegar um momento das nossas vidas
que nós vamos precisar da palavra de Deus. E se nós não termos a palavra de Deus, nós não vamos ter mais nada. Nós passamos por lutas e nós precisamos nos preparar para a luta. E se nós não termos essa sensibilidade espiritual, quando nós passarmos por uma luta, nós vamos ser destruídos. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder, irmão. Sabe? Muitas vezes nós podemos andar como irmãos fora da realidade, procurando só os nossos próprios interesses, procurando coisas para melhorar a nossa vida secular. A gente pode estar numa relva de coisas e pensamentos, mas se nós trazermos à luz a palavra de Deus, que está sendo implantada no nosso coração, a palavra de Deus, ela é poderosa para guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Lembre-se do que você tem crido, lembre-se da palavra de Deus, lembra como o Senhor te salvou, lembre-se das coisas espirituais. Quando você estiver em luta, irmãos, use a palavra, pregue para a sua alma. Sabe, quando você estiver numa crise existencial, pregue para a sua alma. Eu sou um filho de Deus, eu tenho os irmãos por mim, eu não estou mais sozinho. Se eu estou em luta, não estou mais sozinho. Pregue para a sua alma, pregue para a sua mente, transforme a sua mente segundo a mente de Cristo, porque a palavra já diz que nós temos a mente de Cristo. E foi assim, irmãos, veja como é um mapa que nós precisamos ter. Foi assim que o Senhor venceu o diabo. Foi assim que Ele nos ensinou a vencer o diabo. Como? Com a sua palavra. Esteja preparado para as tentações com a palavra de Deus, porque o diabo ele vai usar a sua dependência ou a sua fome, o que você precisa, a sua necessidade, ele vai usar para te tentar. Ele vai usar crises existenciais contra você. Ele vai usar a glória e as riquezas desse mundo contra você. Mas você tem a palavra de Deus. E ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E nós temos testemunhos, muitos testemunhos fortes da palavra de Deus. Veja o poder que tem na palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Quando não tem mais saída, nós temos a palavra de Deus. Quando os nossos caminhos, parece que acabou o caminho, acabou a nossa chance, acabou a nossa vida, lembre-se, irmão, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos salvar de tudo e qualquer circunstância. E essa moça foi curada na hora de depressão. Você já viu disso? Eu nunca tinha visto disso. E não foi porque eu orei, não, irmãos. Foi pela leitura da palavra. E é na palavra de Deus que nós alcançamos o refrigério para nossas almas. Realmente a palavra de Deus. E quando nós estamos tentados, nós precisamos da palavra de Deus. Veja, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus, venceu o diabo, e depois tudo aquilo passou. Os anjos vieram, lhe serviram. E assim é, irmãos. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como resistir o diabo? Com a palavra de Deus. O diabo não pode com a palavra de Deus. Porque nada nós podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. O diabo te conhece. Talvez você tenha crises existenciais, mas ele te conhece. Assim como ele conhecia o Senhor, o autor da vida, o Criador de todo o universo. E ele pergunta para o Senhor: se és filho de Deus, Rodrigo, será que você é um irmão? Amém, irmãos? Que nós possamos considerar a palavra de Deus e lembrar que na palavra de Deus nós temos salvação para toda e qualquer situação, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Colossenses, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim, irmãos: que habite em vós ricamente a palavra de Deus.
ricamente. Veja, instruindo-vos e aconselhando-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, com gratidão no vosso coração. A palavra de Deus, ela precisa habitar em nós ricamente, porque ela é poderosa para nos salvar das tentações do diabo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Pai, nós queremos nos dirigir a Ti, Senhor, com temor e tremor, te pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com todo tipo de situações, Senhor. Seja na fome, seja, Senhor, em crises existenciais, seja com a glória desse mundo, com as riquezas desse mundo, que o Senhor nos livre, não nos deixe tropeçar, Senhor. Nos livra, Senhor, das tentações. Nos livra, Senhor, de toda a dificuldade que às vezes pegamos para nós mesmos, Senhor. Que a Tua palavra possa nos fazer crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Porque muitas vezes temos emprestado nossos ouvidos para vozes estranhas, Senhor. Temos corrido atrás de coisas que não são coisas essenciais e temos deixado a Tua palavra de lado, Senhor. Porque não conhecemos o poder da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente conhecer o poder da Tua palavra, que é na Tua palavra que nós encontramos sabedoria, que é na Tua palavra que nós encontramos prudência, que é na Tua palavra que nós encontramos seguro, refrigério, que é na Tua palavra que nós nos encontramos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a pregar para a nossa mente, nos ajuda, Senhor, a em situações más, termos a Tua palavra dentro do nosso coração, nos dá amor pela Tua palavra, nos dá, Senhor, gratidão pela Tua palavra. Ó, Senhor, cria em nós um espírito reto, Senhor, um espírito de amor pela Tua palavra. Nos dê um coração aquebrantado, Senhor, para que possamos resistir no dia mau, Senhor, porque nós sabemos que o dia mau vem e muitas vezes nós não estamos preparados. Que nós possamos, como irmãos, todos nós, nos edificarmos mutualmente, Senhor, para que o Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. E nos livra, Senhor, dos falsos irmãos. Nos livra, Senhor, dos falsos apóstolos. Nos livra, Senhor, de doutrinas de demônios. Nós queremos estar alicerçados na Tua palavra, Senhor. Nós não queremos escutar vozes estranhas. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração, seja na fome, seja na nudez, seja em qualquer circunstância, que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, que nós possamos manusear bem a palavra da verdade, para que no dia mau nós possamos resistir o diabo e ele fugir de nós, Senhor. Livra-nos do egoísmo, livra-nos do egocentrismo, Senhor. Livra-nos de às vezes estarmos reunidos procurando só os nossos próprios interesses, mas nos ajuda a pensar no que é dos outros, nos ajuda a realmente ter em vista os Teus interesses, porque realmente os Teus interesses são muito mais nobres do que os nossos, Senhor. Nos ajuda na nossa meninice e nos ajuda na nossa pequenez, para que todos nós, sem exceção de nenhum, possamos crescer para Ti, Senhor, cada dia, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, para que todos juntos possamos declarar, Senhor, que realmente os Teus interesses são superiores que os nossos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, Tua palavra,